Tem sido maravilhoso andar cada vez mais perto de vocês. Agradecer a pastora Marlise de abrir a casa, né, e nos receber assim com tanto carinho, tanta humildade, tanta mansidão, e manifestando o coração de Jesus. E diretamente também quem convidou, o pastor Leno, a pastora Juliana. Assim, a gente tem se sentido muito bem acolhido. E eu não conheci o Leno muito, estou conhecendo um pouquinho, mas ele é um cara muito legal, cara. Ele é um cara que você quer muito ser amigo, não é não? Você olha e fala assim, eu quero ser amigo desse cara. É o Leno. E muito feliz de ver amigos aqui, irmãos. Eu sinto muita liberdade do Espírito, amém? Você também sente isso? E quando a gente está em família, a gente sente liberdade. Então eu queria começar assim, dando um testemunho. Apesar de conhecer há muito tempo, não conheço intimamente. Mas eu queria deixar uma palavra de consolo, um testemunho de algo que o Espírito Santo falou no meu coração. Fui muito abençoado pela palavra do Betinho aqui na hora da oferta. E eu sinto muita sinceridade no seu coração, meu irmão. Você estava aqui e eu estava assim, me alegrando no Senhor, porque o Espírito Santo estava falando que você é muito parecido com Natanael. Um verdadeiro israelita onde não há engano, cara, muita pureza no seu coração. Eu imagino que não é um lugar confortável para você a exposição, porque você é um cara que não faz questão de aparecer, mas Deus colocou algo dentro de você. Então eu tenho certeza que aquilo que Ele está colocando na sua mão para fazer nessa casa, nessa cidade, é muito valioso para Ele. Obrigado pelo teu sim, pela tua casa. Cara, vai com tudo, porque Deus te deu graça. Muito bacana, muito feliz também. Eu vejo muita sinceridade nos pastores de vocês. Esse casal também aqui, a gente não conversou muito, mas eu vejo vocês, essa pureza de amar a igreja de Jesus, sabe? Sem torpe ganância, vocês não querem receber nada do que a igreja pode fazer, vocês só querem se doar. Eu não conheço a história de vocês, eu não conheço vocês, mas na minha mente, assim, tem a visão de vocês abrindo o porta-mala e tirando compras, assim, sabe? E colocando dentro da casa de pessoas, assim. Coisas que as pessoas não ouviram que vocês fizeram, mas cada uma dessas coisas que vocês fizeram, o próprio Senhor recebeu. Muito feliz de poder ministrar nessa casa. Aquela irmã de vermelho que está ali, o Espírito Santo falou no meu coração, que você se pergunta sobre os seus e os meus, quando estarão aqui? E Deus diz para você, eu estou cuidando dos seus. Eu tenho visto suas lágrimas, seu clamor e sinceridade. Eu vou alcançá-los, amém? Eu acredito nisso. Jesus está vivo, gente. Ele está vivo e Ele ama a família dele. Eu gostaria de começar falando a respeito disso. Vocês saíram de uma série de mensagens de João capítulo 4 sobre a mulher samaritana. E eu amo muito essa passagem. Fala muito sobre o coração desse Cristo que se revela de maneiras assim inusitadas. Diz que os discípulos tinham ido comprar pão. E eu fico me perguntando qual trabalho que é comprar pão, que você tem que mandar 12 homens comprar pão, né? Vai lá comprar pão todo mundo. Mas a gente percebe na história que Jesus manda os discípulos irem comprar pão para não atrapalhar o que ele estava prestes a fazer. Jesus estava prestes a se revelar a uma mulher samaritana que ele era o Cristo. É a primeira vez, você vai ver no mistério de Jesus, que ele se revela como Cristo. De livre e espontânea vontade. Não é alguém o descobriu como Cristo. Ele diz, eu sou Cristo, a essa mulher. Num anonimato, assim, não faz muito sentido o que Jesus está fazendo. Mas até os discípulos, quando voltam, ficam assim, maravilhados que ele estava falando com uma samaritana. E a primeira coisa que eu imagino quando eu leio essa história, eu não quero ser um discípulo de Jesus, que ele mande comprar pão para não atrapalhar o que ele quer fazer, sabe? Às vezes a gente acha que conhece tanto ele, mas às vezes ele pede a gente para ir comprar pão para não atrapalhar o que ele está prestes a fazer. Por que a gente vai ficar escandalizado?
Porque a gente espera que Deus ele se encaixe dentro da nossa caixa. A gente espera que Jesus seja aquilo que a gente idealizou. Mas graças a Deus que Ele é exatamente o que Ele oferece. Ele é amável, amoroso, misericordioso, dadivoso, gracioso, de um jeito que a gente não consegue entender. E Jesus se revela para essa mulher samaritana, que naquela época, inclusive está escrito na sua Bíblia, que judeus e samaritanos não se davam muito bem, eles não se gostavam. O samaritano era um judeu mestiço, ele era um judeu misturado com outros povos cananeus. Então, para o judeu, o samaritano não era judeu. E para o gentil, era gentil. E para o gentil, o samaritano era judeu. Então, ninguém queria o samaritano. Os judeus não queriam os samaritanos, os gentios não queriam os samaritanos, e eles eram um povo meio excluído. Então, se admirava muito que Jesus estava falando não só como uma mulher, mas como uma samaritana. Os judeus realmente não gostavam dos samaritanos. O que nos traz a entender uma outra história quando Jesus vai falar a respeito do bom samaritano. Você já ouviu a história do bom samaritano, não viu? A gente vai rapidamente passar por essa palavra, essa introdução. Mas por que eu estou tão feliz de estar aqui? A gente começou falando sobre isso. É porque quando eu estava chegando de manhã aqui, eu vi que na parede de vocês está escrito: nós somos família. E é um culto de celebração especial da família. Qual a família? A de Deus. A família de Deus que Ele desejou sempre desde o começo. Deus é um Deus imutável, a Bíblia diz que Deus não muda. Significa que se Ele teve um desejo no começo, Ele continua tendo um desejo hoje e terá eternamente. E se o desejo de Deus era uma família, que a Bíblia vai nos ensinar que é uma família, é tanto o desejo dele que é uma família, que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Jesus, o primeiro de muitos irmãos. No Éden, Ele forma a família. A gente vai falar mais sobre isso. Mas os judeus achavam que eram o povo escolhido de Deus, exclusivos de Deus. Eles não pensavam num Deus que queria uma família. Eles não se lembraram de quando Deus chamou Abraão. Deus disse: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele poderia ter dito: em ti serão benditas todas as pessoas da terra. Mas Deus não é um Deus que abençoa pessoas. Deus é um Deus que abençoa família. Porque é o coração de um pai que deseja uma família. Então, quando a gente percebe o coração de Deus desde a sua criação em diante, a gente percebe que não é um Deus que está querendo ser reconhecido pelo poder que tem, mas é um pai que quer ser conhecido pelo amor que expressa. E é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio revelar o Pai. E João, no capítulo 17, ele fala na oração sacerdotal: Pai, revelei a eles o teu nome, o nome que você me deu. E eu vou revelar mais uma vez. Qual é esse nome que Jesus veio revelar? Sabe, os judeus conheciam Deus de muitos nomes diferentes: Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissim. Mas quando vem Jesus, Ele manifesta o nome de Deus de uma maneira que os judeus não conheciam, que era Pai. Por isso que em João capítulo 6, quando Jesus está no Sermão da Montanha, Ele vai ensinar a oração que nós intitulamos como Pai Nosso. Ele começa dizendo: Pai Nosso. Ele vem revelar esse Deus. Se você vai ver, quando os judeus mandam Pilatos crucificar Jesus, ele pergunta: eu não vejo nele crime nenhum. E eles dizem: olha, porque ele disse ser filho de Deus, ele se faz igual a Deus. É porque ele chamou Deus de Pai. Então, se alguém perguntar por que Jesus foi condenado, porque ele chamou Deus de Pai, e porque ele ensinou que Deus era Pai, um Pai que deseja uma família. Esse é o coração de Deus. E a gente vai ver isso repetidamente lá em Gênesis capítulo 12, quando Ele manda sentarem em família e celebrarem o Cordeiro da Páscoa e comerem o Cordeiro completo. Ele fala: olha, vocês precisam fazer isso em família. Quando eles vão entrar na terra prometida, diz que eles celebram a Páscoa como um só homem, uma família inteira. E a gente percebe o coração desse Deus. Jesus, Ele quer ensinar qual é o coração de Deus para os homens. E aí tem uma história que se chama o Bom Samaritano, que está lá em Lucas no capítulo 10. Você está comigo ainda? Amém?
A Bíblia diz assim no versículo 25 de Lucas 10: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que, fazendo uma pausa aqui, já é uma pergunta que não faz muito sentido, porque ninguém faz algo para herdar, né? Só herda quem é herdeiro, ou no caso, filho. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei, como interpretas? A isto ele respondeu, o intérprete da lei: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, você fez o dever de casa, faze isso e viverás, né? Mas não era pergunta do homem, ele queria herdar o reino de Deus. 29, ele porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus vai contar uma história. Então assim, no contexto, esse doutor da lei, esse intérprete da lei, chega para Jesus e fala: olha, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Como é que eu posso entrar no reino de Deus? E Jesus entra na conversa dele e fala: olha, como você interpreta a lei? Ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, em outras partes com toda a sua alma, e o próximo como a ti mesmo. Jesus falou: olha, você respondeu bem, que dever de casa maravilhoso, você é muito bom interpretando a lei, mas e vivendo? Aí Jesus fala: faze isso e viverás. E a Bíblia diz: e querendo justificar-se, perguntou: quem é o meu próximo? Eu quero saber quem é que eu preciso amar como a mim mesmo, para poder cumprir, porque assim, amar a Deus é fácil, mas já o próximo, nem tanto. E Jesus conta uma história, e ele vai usar um exemplo que com certeza mexeu com o estômago de todo mundo que está ouvindo, e diz assim: Jesus prosseguiu dizendo, versículo 30, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Versículo 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo, ou seja, desviou. 32, semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Agora o 33, certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto ou próximo e vendo compadeceu-se dele e chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te pareceu ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? 37, respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. O certo era ele ter falado o samaritano, mas ia causar um embrulho no estômago dele. Então lhe disse Jesus: vai e procede de igual modo. Queridos, o apóstolo Paulo vai dizer para nós em Coríntios que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pelas coisas que Deus fez e ensinou pudéssemos aprender a sua vontade. Então quando a gente lê algo nas escrituras que é viva e eficaz a palavra de Deus, é muito mais do que algo escrito. É muito mais do que uma mensagem escrita, é uma voz, é uma mensagem viva em nossos corações. Eu vou te dar um exemplo. Se, por exemplo, a minha esposa, ela escreveu um bilhete, e ela sai de casa e ela deixou um bilhete para mim, lá na geladeira, está escrito assim: Rafael, meu amor, por favor, não esqueça de tirar o lixo, porque o caminhão do lixo vai passar às 8 da noite, te amo. Aí eu pego o bilhete da Marês e falo: bom, aqui tem uma mensagem, uma coisa que eu tenho que fazer é tirar o lixo, porque 8 horas o caminhão do lixo passa. E aí eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer, eu vou fazer alguma coisa, escrever, ler, Aí de repente quando eu olho no relógio, é 9 horas. E o lixo eu não tirei. Eu não volto a ler o bilhete de novo, por quê? Porque
as palavras da minha esposa, ela se tornou mais viva do que só a escrita. De repente, na minha cabeça, eu escuto a voz dela dizendo: eu avisei você para tirar o lixo às 8 horas da noite. Porque o nosso relacionamento, a nossa intimidade é construída na base do amor e na confiança de que as palavras dela são mais do que algo escrito, se tornou vivo, ecoou dentro de mim, amém? Quando nós lemos a palavra de Deus, a gente precisa perceber que é um pai escrevendo aos seus filhos, e existe muitas coisas, além do que a gente às vezes consegue ler. E eu queria trazer isso na parábola do bom samaritano antes de entrar, porque Jesus está querendo trazer um ensinamento aqui a respeito do próximo. Então Jesus fala para o intérprete da lei que estava querendo colocar Jesus à prova: você quer saber quem é o seu próximo? Quem é que você precisa amar como você se ama, como sua própria vida? E ele conta essa história. Tinha um homem que estava descendo de Jerusalém a Jericó. Jerusalém, agora a gente vai usar de simbologia. Você me dá uma licença poética para isso? Amém? Amém? Meu Deus. E aí diz que tinha um homem que estava descendo de Jerusalém a Jericó. Não era só a altitude de Jerusalém e Jericó que era diferente, por isso que precisava descer, mas a simbologia de Jerusalém é que Jerusalém na Bíblia é uma cidade abençoada, né? Jerusalém é uma cidade abençoada, uma cidade de paz. Inclusive os homens até hoje guerreiam por causa daquela cidade. Ela não só é uma cidade abençoada, mas era a cidade que Deus havia prometido a Abraão que daria a ele, não só uma cidade física, mas uma cidade espiritual. O autor de Hebreus vai dizer que Abraão esperava uma pátria, não que se via, mas uma espiritual. É por isso que no final de todas as coisas, vai descer do céu a nova Jerusalém. É um lugar prometido que todos nós queremos ir, é um lugar mais alto. Jericó, em contrapartida, não era uma cidade biblicamente abençoada, era uma cidade ao contrário, amaldiçoada. Se você ler na sua casa Josué capítulo 6, versículo 26, quando eles entram em Jericó, Josué lança uma profecia, ele fala: maldito seja o homem que voltar a reedificar os muros dessa cidade. À custa do seu filho mais velho edificará os fundamentos, os alicerces, e à custa do seu filho mais novo colocará as portas. E essa profecia veio se cumprir. Jericó não era uma cidade muito abençoada. Por quê? Porque os povos cananeus que ali se viviam e moravam ali, eles fizeram com que o povo de Deus, os israelitas, se perdessem na vontade de Deus, através de idolatria, prostituição, inclusive samaritanos metidos nessa história. Então Jerusalém é uma cidade abençoada e Jericó é uma cidade de destruição. A Bíblia diz que Jesus está contando a história, diz que esse homem descia de Jerusalém e estava indo a Jericó, ou seja, ele estava num lugar alto e agora ele estava indo para um lugar baixo. E ele caiu na mão de salteadores. Quando eu leio a palavra caiu, eu lembro de Gênesis capítulo 3. Adão e a queda dele. Na sua e na minha Bíblia está escrito o subtítulo, a queda do homem. Por que a queda do homem? É por esse motivo que Deus, quando chega no Éden, ele pergunta: Adão, onde você está? Não porque Deus não soubesse geograficamente onde estava Adão, mas no ambiente espiritual em que Deus se encontrava e havia colocado o seu filho Adão, ele não encontrava mais. É por isso que vai dizer a queda do homem. Na minha dimensão, como se dissesse Deus: eu não te encontro mais, Adão, que foi aonde eu te coloquei, porque agora Adão está em outro lugar, caído. Ele é roubado e ele é açoitado pelos salteadores, e Jesus na parábola vai dizer: deixando semi-morto, ou seja, é a condição caída do homem, que ele está semi-morto. Fisicamente Adão está vivo, mas espiritualmente ele está morto. Jesus exemplificando a queda de todos os homens, que haviam sido criados para estar num lugar alto e agora pela queda estão caídos semi-mortos. Aí ele começa dizendo: olha, e aí casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. O que significa o sacerdote descendo pelo mesmo caminho? Significa que Jesus está contando uma história do Velho Testamento. Ele está falando do tempo do alto sacerdócio. Noé, Abraão, Isaac e Jacó eram homens que tiveram uma revelação a respeito de Deus e se tornaram sacerdotes de Deus, mas eles não foram ordenados sacerdotes de Deus. A gente vai perceber que isso veio só na lei mosaica.
Então a gente chama de um tempo alto sacerdócio na Bíblia, no panorama do Antigo Testamento, na escola que vocês têm ou terão aqui, que é maravilhoso, os professores que vocês têm nessa casa, vocês vão aprender que o tempo do alto sacerdócio é o tempo anterior à lei. O que Jesus está dizendo é que o alto sacerdócio tampouco impossibilitava de levantar um homem semi-morto, porque ele estava na mesma condição, saindo de Jerusalém e indo a Jericó, descendo pelo mesmo caminho. A queda de todos os homens, o tempo do alto sacerdócio era limitada a revelação acerca de Deus, para que o homem pudesse se auto-levantar era impossível, e muito menos levantar os outros homens. Aí Jesus fala, olha, descendo também por aquele mesmo caminho um levita. Diferentemente do alto sacerdócio, o levita só veio a existir no tempo da lei mosaica. Então, se o alto sacerdócio, que era o sacerdócio, Jesus está exemplificando, estava falando de um tempo anterior à lei, agora o levita está falando do tempo da lei. Esse levita está descendo pelo mesmo caminho e tampouco ajuda o homem que está caído. Por quê? Porque ele se encontra na mesma condição. Agora a gente entende que o apóstolo Paulo fala que a nossa carne estava enferma e não podia obedecer à lei como ordenanças, mas é por isso que vem a graça de Cristo e agora nos possibilita, nos capacita pela ajuda do Espírito Santo a viver como nós devemos viver. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 3 em diante, ele diz, olha, Deus pelas suas grandes e muito preciosas promessas nos concedeu tudo o que nós precisamos para viver uma vida de piedade. Ele deu o que a gente precisa, é a ajuda do Espírito Santo. O que estava impossibilitado, enfermo na carne, através do novo nascimento de Cristo, agora a gente tem a possibilidade de obedecer a Deus. O tempo do sacerdócio levítico tampouco podia levantar o homem caído. Por quê? Porque se encontrava na mesma condição. E aí, de repente, Jesus coloca um outro personagem, 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho. Não fala que o samaritano descia pelo mesmo caminho e nem que estava indo de Jerusalém, Jericó, mas que ele seguia o seu caminho. Passou-lhe perto ou próximo, diferente dos outros, e vendo se compadeceu dele. Chegando-lhe, cuidou dos ferimentos, aplicou óleo e vinho, colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, cuidou dele, pagou 2 denários e disse, olha, quando eu voltar, se ele tiver gasto, eu vou te indenizar. Posso jogar um negócio que eu não joguei de manhã, só para vocês à noite? É uma ideia, é só uma ideia. Isso que Jesus está falando também é escatológico. Quem era o bom samaritano nessa história? Quem era o bom samaritano nessa história? Jesus. Quem será que é o dono da hospedaria, que Jesus confia, dizendo, eu vou, mas eu volto. Cuida dele até que eu volte. Será que não é o Espírito Santo? Ele deixa 2 denários. Um denário significava o trabalho de um dia. 2 denários significava que talvez ele voltasse em 2 dias. Ele diz, olha, e se ele gastar alguma coisa a mais, quando eu voltar, eu vou te indenizar. Eu não estou dizendo uma profecia de que Jesus estava dizendo, né, como diz que os apócrifos, 1.500 chegarás, de 2.000 não passarás, sabe esse apócrifo? Mas e se tem algo a ver? E se a gente está perto? Eu não sei, mas deixa para a gente pensar, quem sabe, né? Mas olha, você e eu já entendemos que o próximo nessa história é Jesus. Então repete comigo, o próximo é Jesus. O que Jesus está ensinando para o intérprete da lei é que o próximo é Jesus. A última pessoa que poderia ajudar um judeu era um samaritano. Ele está falando, olha, passou um sacerdote, passou um levita. Talvez, e não é o tema da mensagem hoje, mas às vezes o sacerdote estava descendo de Jerusalém para Jericó, agora no contexto, e é Jerusalém que ficava o templo. Às vezes, podia ser que o sacerdote estava passando, olhou o homem caído e falou, eu não posso ajudar, estou muito cansado porque eu estava até agora servindo a Deus no templo. Como se Deus precisasse do meu serviço.
Quando Jesus vem ressignificar, ele fala: olha, vocês não entendem qual é a vontade do meu Pai. O meu Pai deseja misericórdia. Bem profetizou o profeta Isaías a vosso respeito. Jesus diz aos fariseus: com seus lábios me honram, mas seu coração está longe de mim. Porque vocês querem dar uma coisa para Deus que Ele não está interessado em receber. O que Deus ama a Jesus? A Jesus vai ensinar: família. Porque o que esse samaritano fez é o que ele faria para um irmão. Então às vezes a gente podia perguntar: se fosse o irmão do sacerdote, um judeu que os salteadores tinham roubado, será que ele não parava para ajudar, sim ou não? E se fosse o irmão do levita, ele não ia parar para ajudar? Mas aí de repente é um samaritano que não tem nada a ver, é muito menos da família, nem judeu é. Aí Jesus causa uma crise neles. Agora, eu e você acabamos de falar, o próximo é Jesus na história. Bom, está explicado. Que é o segredo de viver família de Deus, família espiritual, é viver com a consciência que o próximo é Jesus, e Jesus é o próximo. Quem está sentado do seu lado é corpo de Cristo. É por isso que Jesus fala: olha, naquele dia muitos dirão: Senhor, Jesus vai dizer, eu vou chegar para muitos e vou dizer: eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, eu estava nu, você não me vestiu, eu estava na prisão, você não foi me visitar, eu estava enfermo, você não veio me ver. Quando, Senhor, a gente não fez essas coisas? Quando você não fez a um dos seus irmãos. Mas eu vou dizer a alguns: olha, muito obrigado, porque eu estava nu, você me vestiu, eu estava enfermo, você me visitou, eu estava preso, você foi me ver. Quando a gente fez isso? Quando você fez a um dos meus pequeninos. É a família de Deus. Já percebeu que a gente não tem problema nenhum em imaginar a família de Deus lá na eternidade? Todos nós. Alguém tem dúvida que vai ser a família de Deus lá no céu? O apóstolo João, quando tem visão na ilha de Patmos, ele vê um povo numeroso, de todos os povos, tribos, línguas e nações, cantando como uma família junto, vivendo como uma família junto, a família de Deus. Ninguém tem dúvida que seremos família de Deus no céu. A pergunta é: por que não na terra? Será que não foi exatamente isso que Cristo veio fazer? E aí a gente vai descobrir que sim. Porque lá em Efésios, no capítulo 2, do versículo 13, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso: mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Repete comigo: irmãos de sangue. A família de Deus é sobre irmãos de sangue. Você fala: como de sangue? Não esse sangue humano que um dia vai acabar, mas um sangue precioso, divino e eterno, que vale mais do que ouro, do que prata. Eu e você fomos feitos irmãos de sangue. Então essa consciência que a gente precisa ter. Família de Deus. Nós somos família. É verdade. E por que às vezes dificulta a gente viver família? Porque a gente quer viver família espiritual com o modelo que a gente teve errado na família natural. Ou quem aqui cresceu numa família que falou: não, a família, meu núcleo familiar assim perfeito, não tinha o que botar e tirar. Meu pai, minha mãe, coisa mais maravilhosa do mundo, ensinaram bonitinho. Pode ter alguns que tiveram, glória a Deus pela sua vida, mas não é a regra. E se a família espiritual é o modelo? Porque olha só, nas nossas comunidades nós temos muitos ensinamentos sobre como ser família natural. Por exemplo, homem ao máximo, mulher única, educando filhos à maneira do Senhor. Nada disso está errado. Tudo é maravilhoso. Mas a gente ensina o povo a ser família em casa, mas às vezes não a ser família na igreja. Quando na verdade o modelo familiar é o eterno, não o transitório. A única família que vai existir para sempre é a família de Deus. É ou não é?
Olha só, agora a gente está entendendo quando a gente lê o Novo Testamento, quando o apóstolo escreve: ora, se o seu irmão vir outro irmão em necessidade e não o acudir, como pode estar nele o amor de Deus? Ué, o que você está querendo dizer com isso, João? Ora, o amor de Deus se comprova nisso. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas e 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Aí você fala: não, Rafa, essa parte eu não gosto muito. Aí eu vou dizer: infelizmente, é a única parte que vai evidenciar se somos filhos de Deus. Porque se somos filhos de Deus, João diz: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Jesus termina seu ministério e diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Não é mais amar o próximo como a si mesmo, é amar como Jesus amou. Meu amigo, é outro nível de amor. Você está comigo? Agora vamos lá. Aqui não acontece, só lá em Curitiba. Por que quando às vezes a igreja não está muito cheia, o pessoal senta distante? Sabe por quê? Porque não é seu irmão. Porque se fosse seu irmão, sua irmã, você sentava perto, sim ou não? Você percebe como na teoria nossa cabeça fala somos família, mas na hora da prática fica mais difícil de evidenciar? Ou se seu pai precisasse de uma cirurgia e não tem dinheiro para pagar, você não venderia um terreno que você tem para ajudar a pagar a cirurgia do seu pai? Você faria isso? Mas se fosse o pai do seu irmão? Percebe? Percebe como Jesus vem ressignificar o que é família? Jesus ressignifica o que é família. O apóstolo Paulo continua dizendo: porque Ele é a nossa paz. Ou seja, Jesus não veio trazer só paz entre Deus e os homens, Ele veio trazer paz entre os homens. O que cantavam os anjos para aquele pastor? Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Porque a inimizade que tínhamos contra Deus gerou inimizade contra nossos irmãos. Gênesis capítulo 4, Caim mata Abel, e agora tem que fugir. Quantas famílias Deus criou no Éden? Quantas famílias Deus criou no Éden? E Jesus vem reconciliar tudo isso. Derrubou a parede da separação que estava no nosso meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenança. Antes vocês eram obrigados a fazer, agora vocês podem fazer. Ah, que delícia! Podem no sentido de capacidade, não no sentido de seletividade. Derrubou a parede para que dos dois criasse um em si mesmo, uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio deles, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Qual é a única maneira que a gente tem acesso ao Pai? Em um só Espírito. É por isso que aonde tiver 2 ou 3 reunidos, o nome dele ele vai estar. Por quê? Porque Deus só está no meio de família. Ele não quer dizer que Deus deixou de ser um Deus pessoal, mas quer dizer que esse Deus pessoal, ele é plural. Façamos a nossa. É o modelo de Deus na Trindade que exemplifica o que é família espiritual. Uma das matérias que eu mais gosto de dar no alcance lá na escola bíblica é a Trindade. A gente vai começar a sistemática 1
E a gente fala sobre, eu falo sobre a Trindade. E aí volta e meia vem gente discutir, não, mas como é que funciona esse negócio? Parece que Jesus se submete ao Pai e o Espírito parece ser o Deus esquecido. E será que não tem alguém que manda mais? Eu falo, essa discussão é nossa, é humana essa discussão. Mas no coração de Deus, em 3 pessoas, não funciona assim. É difícil da gente entender, porque quando a gente se junta, a gente sempre vai querer medir quem é o maior, quem é o menor. Era assim que os discípulos viviam o ministério inteiro de Jesus. Inclusive, na última ceia, acontece a discussão. Você já parou para imaginar isso? 3 anos e meio, Jesus ensinando eles a ser família. Aí chega na última ceia, eles estão discutindo quem é o maior. É muita misericórdia de Jesus, não é não? Não é muito amor? Não é muita graça que você fala, não tem como um negócio desse. E Jesus ama, e Jesus cuida. Aí, o apóstolo Paulo continua dizendo, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você quer agradar seu pai? O que agrada o coração de um pai? Se você é pai e tem mais de um filho, você vai concordar comigo. Tem nada que agrada o coração de um pai mais do que ver 2 irmãos se amando, se cuidando. Agora pergunta para um pai que tem 2 filhos, os 2 podem ser os mais bem-sucedidos da nação, mas eles não se falam faz 5 anos. Pergunta se um pai está feliz com isso. Pergunta se isso agrada o coração. Não agrada. Não é a história do filho pródigo? O pai vai lá fora e fala para o filho mais velho, entra filho, a gente está celebrando o seu irmão. O que foi tão importante que o pai estava feliz celebrando que o entristeceu ao ponto dele sair da festa? Porque o irmão mais velho não queria entrar e celebrar o seu irmão mais novo. O que Jesus está ensinando é, você quer agradar a Deus, você precisa amar a família dele. Você quer servir a Deus, você precisa servir a família dele. Aqui não acontece, só lá em Curitiba, tá? Aqui não acontece. Pastor, eu quero servir, mas me muda de escala, porque com fulano de tal não tem como. A gente é água e vinho. Água e vinho não, né? É óleo e água, né? A gente é óleo e água, não se mistura. Aí eu fico pensando, mas no céu vai fazer como, irmão? Não, mas lá no céu, não, você não está entendendo, meu amigo. Lá no céu vai entrar quem já é família de Deus, não quem vai ser família de Deus. Síndrome de evangelista, daqueles assim, que não entenderam, né? Tem alguns evangelistas que eu encontro, que eles amam só os perdidos. A partir do momento que eles foram achados, não há mais. Não, a gente precisa encontrar os perdidos. Aí eles vieram para dentro, não há mais. Deus ama a família dele. A gente precisa amar como Cristo amou. Como é que Cristo amou os seus irmãos? Ele senta na ceia e fala, eu desejei ansiosamente estar convosco essa ceia, partir o pão, esse é o meu corpo partido por vocês. A oração sacerdotal 17, desculpa, se venderam para você uma parada que não era verdade, eu vou fazer 100 letrinhas miúdas, tá bom? Jesus fala, quem quiser encontrar sua vida, perdê-la-á, mas quem perder por amor de mim, achá-la-á. Então Jesus fala, quem quer ser meu discípulo, tem que negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É você pegar o seu eu, ou o seu ego, e falar, tchau amigo, já não existe mais você, acabou. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você abre mão de eu, para viver agora nós, família, porque Deus é o Deus, Ele é um pai o quê? Nosso, Ele não é um pai meu. Jesus poderia ter orado e falado, meu pai. Não, Ele falou, quando vocês orarem, vão falar, Pai nosso. Quer conhecer o Pai? Tem que andar em nós. Mas eu gosto muito de eu. Vai ser difícil andar com nós.
Aí Jesus, na oração sacerdotal em João 17, fala: Pai, assim como tu me enviou ao mundo, eu os envio. Esse assim como é da mesma maneira, com a mesma missão, com o mesmo propósito. E como o Pai enviou o Filho? Como um irmão mais velho que se entrega pelos seus irmãos mais novos. A Bíblia fala que Jesus não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Presta atenção, olha só. Eu achava que Deus precisava de mim quando eu era mais jovem. Não, Deus precisa de mim. Se eu não fizer, quem fará? Um dia eu estava num devocional com Deus, em 2018, e assim, foi uma mudança radical no meu coração. Eu estava cantando uma música bem conhecida, que diz: eu não trouxe nada para a mesa. Conhece essa música? Apenas uma forma aceite. E de repente eu tive uma visão assim, cara, que eu nunca tive antes nem depois. Eu me vi sentado numa mesa grande assim, que não tinha fim, eu não conseguia ver fim nessa mesa. E os utensílios da mesa eram assim, coisa mais linda do mundo, coisa de prata, coisa de ouro, assim, uma coisa fina. Era bem na época do casamento real lá, 2018 que aconteceu. Eu estava sozinho nessa mesa até então, e de repente apareceu atrás de mim alguém que eu não conseguia virar para olhar, mas eu tinha certeza que era Jesus. E ele chegou para mim e falou assim: Rafa, você está na mesa do Senhor, nas bodas, como você se sente? Eu falei: meu Deus, que agraciado que eu sou, eu estou sentado aqui, nossa, uma felicidade que não dá para explicar. E de repente nessa mesa tinha as comidas mais maravilhosas que você pode imaginar. Imagina as mais maravilhosas, estava ali naquela mesa. E ele disse: pois pode se servir, isso foi preparado para você. Aí eu disse assim: não, mas como é que eu vou me servir? Peguei o prato que estava do meu lado e falei: deixa que eu te sirvo. Ele pegou o meu prato e falou: deixa que eu te sirvo. Eu falei: não, deixa que eu te sirvo. Ele disse: não, deixa que eu te sirvo, que eu te sirvo. Ficou uma briga ali. De repente, enquanto a gente estava discutindo, a mesa se encheu da mesma pessoa, que eu não conseguia ver o rosto, mas eu sabia que era Jesus, elevado à máxima potência. Lembrei de Romanos capítulo 8, versículo 29, os que de antemão conheceu, este mesmo predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, Jesus, a fim de que ele seja o primeiro de muitos irmãos. De repente essa mesa ficou cheia, um pegava o prato do outro e constrangiu o outro: deixa que eu te sirvo, não, deixa que eu te sirvo, não, deixa que eu te sirvo, não, deixa que eu te sirvo. De repente o Espírito Santo falou para mim e falou: Rafa, se você entender a cultura da família de Deus, você nunca mais vai brigar por poder, você vai brigar por serviço. Ah, irmãos, a gente precisa pintar a igreja, quem pode vir ajudar? A irmã fala bem assim: não, pode deixar que eu venho sábado com a minha família. Você fala: não, irmão, sábado você precisa descansar com a sua família, eu venho com a minha pintar a igreja. Não, irmão, pode deixar que eu venho pintar a igreja. Não, irmão, pelo amor de Deus, eu pinto a igreja. Não, e mais, aqui está dinheiro para você levar a tua família no cinema. Eu lembro quando tive essa visão, eu falei: Jesus, eu não quero só pragmatismo de uma experiência, eu quero confirmação bíblica que isso é real. Aí Jesus falou no meu coração e me levou até Lucas, capítulo 12, quando Jesus está falando do servo vigilante. 12:35. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-os servirá. Querido, você já parou para imaginar as bodas do Cordeiro? Nós sentados e Jesus vestido de garçom? Como assim? Porque no meu coração eu achava que Jesus só tinha servido para estabelecer modelo. Não. Jesus veio manifestar o serviço, porque um filho de Deus é isso que faz. Ele dá a sua vida pelos seus irmãos. Então já imaginou que os nossos problemas na família de Deus estão resolvidos quando a gente entendeu que é a família de Deus?
eu e você nos encontramos numa divergência. Quem é que tem que morrer? Quem entendeu primeiro o coração do Cristo? Está resolvido, meu irmão, me perdoa. Adão achou que ele só foi criado para comer dos frutos, e é isso que deu problema. Mas Jesus vem mostrar o que é o coração do Pai, de um filho maduro de Deus. Ele diz, eu sou o fruto a ser consumido. Você quer ter paz, irmão? Entenda o que Jesus chamou a gente para ser: filhos maduros. Você só come um fruto que está o quê? Você come um fruto que está o quê? Maduro. Ah, pastor, o fulano de tal me mordeu. Aí você fala, ovelha morde, irmão. Vem aqui, dá um abraço. E agora faz o quê? Aí você fala, bom, você pode ser alimento. Jesus poderia ter feito um culto em vez de uma ceia para celebrar a sua última reunião, é ou não é? Ele podia ter feito um culto. Imagina que incrível seria o último culto de Jesus. Ele chama Pedro, Tiago, João e fala, percorre por todas as cidades das vizinhanças falando, Jesus vai fazer o seu última pregação, é o último culto de Jesus da Galileia, vão para lá. Imagina, é a última tour, só tem uma, não vai para outra cidade, é só aqui. Aí imagina aquele povo inteiro lotando assim, sentado na relva, e Jesus fala, paz do Senhor, igreja, aí todo mundo fala amém. Aí Jesus fala bem assim, olha, vocês ficaram o ministério inteiro pedindo um sinal do céu, então imagina que era meio-dia, Jesus fala, agora vai ser noite, e de repente sai o sol e entra a lua, tum, igual desenho, já viu isso? Dia, noite, e os discípulos tudo apavorado. O que é que está acontecendo? Quem é esse homem? Estrela do nada. Ele fala, calma que agora é hora do louvor. Entra o coral de anjos. Aí entra o coral de anjos que cantou para os pastores anunciar o nascimento dele. Estão ali cantando. E todo mundo está olhando aqueles anjos cantando apavorado, falando, a gente vai morrer agora. Aí fala, calma gente, o culto está só começando, queria chamar o convidado especial, Caifás, pode vir para cá. E de repente Caifás, a maior autoridade religiosa dos judeus, vem rastejando igual uma serpente endemoniada, e fica do lado de Jesus, de joelho e mão para trás, calma, quietinho. E todo mundo aqui apavorado, ele fala, calma, eu quero convidar agora Herodes, a maior autoridade política da época, na região deles. E vem Herodes endemoniado assim, lutando, e os anjos pegando o braço de Herodes, coloca ele ajoelhado aqui e fala, fica quietinho Herodes também aqui, logo a gente cuida deles, tá, povo? Que culto de avivamento, é ou não é? Estão com fome? Então agora vai cair maná, e cai maná. Vai todo mundo assim com a mão, agora vinho na mão de vocês. Ele podia ter feito isso, sim ou não? Sabe o que ele fez? Uma janta. E sabe que ele convidou? Sua família. Jesus ressignificou o que era família. Que você vai ver que o modelo de Jesus de família é muito mais do que a gente acha que é. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 46 ao 50, vai dizer que Jesus estava pregando e uma multidão estava enchendo a casa e coisa arada, e de repente a mãe de Jesus e os irmãos foram lá contê-lo, porque em outro evangelho diz, está fora de si. Aí de repente eu falo, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aqui, querem falar com você. Gente, se família em 2024, que tem gente que não gosta de família, né? Tem ideologia que está tentando destruir a família de tudo que é jeito. Em 2024, família não é bem visto por todo mundo. Na época de Jesus, era a coisa mais sagrada que existia. Se hoje alguém falasse o que Jesus falou, ia ficar escandalizado. Imagina na época, minha mãe e meus irmãos, não. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos disse, aqui está minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade do meu Pai. Essa é minha mãe e esses são meus irmãos. Jesus está fazendo o quê? Ele está ressignificando o que é família.
Jesus não está substituindo o que é família, Ele está ressignificando o que é família. Por que Ele não está esquecendo o que é família? Porque lá na cruz está Maria, e Ele se lembra dela, mas Ele não deixa Maria sob cuidado de um de seus irmãos de sangue, Ele deixa um de seus filhos. Ele diz: João, eis aí a sua mãe, mulher, eis aí o seu filho. E a Bíblia diz: e naquele dia em diante, Maria foi morar com João. O que é família espiritual? Família espiritual é o ter certeza de que se minha esposa lá em Curitiba precisar de ajuda e eu não puder estar, ela tem família. Nada contra plano de saúde, a gente tem plano de saúde, mas eu não acredito em plano de saúde, irmão. Porque não é a minha esposa estar sendo atendida pelo melhor médico da nação que vai deixar meu coração tranquilo. Mas e se tiver uma irmã segurando a mão dela quando ela precisar? Meu filho Ezra nasceu, ele tem 1 ano, ele tem 1 mês e 1 semana. E eu tenho 1 de 3. E quando eu estava com a minha esposa no hospital, sabe quem é que pegou para brincar com o meu filho de 3? A minha família espiritual. Gabi, o João, o Douglas, a família que Deus me deu. Eu acredito na família espiritual. E você fala: Rafa, eu não sei o que é isso. E eu quero dizer para você, cara, só confia que quando você se entregar, vai acabar o espírito de orfandade no coração dos cristãos. O que o espírito de orfandade faz? Um órfão, tudo que ele quer é ser aceito. O órfão só quer ser aceito. Só que o que precisa de uma família fazer para um órfão se sentir aceito mais do que já foi quando ele foi escolhido? O pai pode amar, a mãe pode amar, mas não é a decisão, é só a decisão dele de falar: essa é a minha família, que ele vai se sentir aceito. Então agora os nossos relacionamentos não são mais por causa de carência e ausência. Eu não estou aqui para mostrar uma coisa que eu preciso. Não, eu preciso muito que vocês assim me reconheçam, para que vocês me valorizem e para que vocês me aceitem. Não, irmão, eu já fui aceito. Você está entendendo? Eu já faço parte da família de Deus. O mundo não consegue entender isso. Como é que você define família? Eu não sei, mas eu defino família quando eu leio Atos capítulo 2, 3, quando fala a vida em comum dos apóstolos. E eles andavam unânimes no mesmo espírito, com o mesmo sentimento, partindo o pão de cada em casa, se encontrando em reuniões de oração. Ninguém tinha propriamente aquilo que era seu, mas tudo que era comum entre todos. Então o apóstolo vai escrever: ora, aquele que mentia antes, não minta mais. Antes digam a verdade uns aos outros, porque sois irmãos em Cristo. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe com o seu próprio braço para ter com que acudir o necessitado. Ora, aquele que vê o seu irmão em necessidade e não se compadece dele, como pode estar nele o amor de Deus? Olha o que é a família de Deus, você está entendendo? Jesus, Ele não criou um clube social. O sangue dele nos tornou irmãos e nos fez família. É só quando o mundo vê a gente vivendo essa família que eles vão querer fazer parte, porque é o que todo mundo quer. Eles querem encontrar Deus, e Deus só se manifesta na sua família. Ninguém pode ver ao Pai a não ser o Filho e a quem Ele quiser revelar. É só um filho maduro. Então, para reconciliar o mundo com Ele, Deus entregou um filho maduro para reconciliar os irmãos. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Então agora a gente descobriu que a gente vem à comunidade de Deus não para exigir demandas, mas a gente vem à comunidade de Deus para servir nossos irmãos. Aleluia. Nossos problemas acabaram. Aí você fala: não, Rafa, isso é muito lindo. É o que está escrito na Bíblia. Eu acredito nela. E para concluir, queridos, eu quero trazer o exemplo do apóstolo Paulo, falando sobre tudo isso, quando ele escreve a carta dele a Filemon.
O apóstolo Paulo escreve a carta a Filemão, é um capítulo, depois você pode ler na sua casa o capítulo inteiro. O apóstolo Paulo escreve a Filemão, e o contexto dessa carta é que Paulo está preso em Roma, ele não vai ser solto, de Roma ele vai para a morte, é onde ele escreve suas últimas cartas, inclusive 2 Timóteo, ou seja, a gente está falando do apóstolo Paulo que já está velho, ele mesmo diz, eu, o apóstolo Paulo, o velho. Sua última carta. Gente, o apóstolo Paulo, um herói da fé no nosso tempo, mas naquele então, ele abriu um monte de igreja, um monte de viagem missionária, ele sofreu por Cristo, ele curou muita gente, ele ensinou muita gente. Mais de 80% do Novo Testamento foi ele escreveu em epístola. E agora ele escreve a Filemão, alguém que ele ganhou para Jesus. Alguns dizem que ele implementou uma igreja na casa de Filemão. E Filemão era um homem rico que tinha escravos. Um dos servos de Filemão, chamado Onésimo, logrou ele, roubou ele e fugiu. O apóstolo Paulo encontra Onésimo na prisão. E ele está escrevendo uma carta a Filemão, para que receba agora Onésimo de volta. E no 4 ele diz, eu dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti em minhas orações, estando ciente do seu amor e de fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, porque não tem como ter amor para com Jesus e não ter para com todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Ô Filemão, você é a família de Deus de verdade. 8, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Olha o que Paulo está dizendo para Filemão. Ô Filemão, eu sei que eu posso dizer para você o que você tem que fazer. Eu posso mandar você fazer alguma coisa. O 9, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo eu, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Ele está prestes a pedir algo. Aí eu estou lendo e falo, poxa Paulo, dá uma carteirada aqui. Falo, Filemão, sabe com quem você está falando? Eu sou o apóstolo Paulo, meu amigo. Pedro, numa das suas cartas, escreveu que as coisas que eu escrevo é difícil de entender, mas é importante. Ô Filemão, o evangelho que eu não recebi de homens, o próprio Jesus me ensinou. Ô Filemão, eu não estava lá na ceia do Senhor, mas se você ler a minha carta a Coríntios, no capítulo 11, o que recebi do Senhor eu ensinei. Jesus sentou comigo e falou, Paulo, eu vou te ensinar como é que foi a ceia. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro solicitar todavia em nome do amor, sendo eu Paulo velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Você gerou o que, Paulo? Filho, família. Ele antes foi inútil para você, atualmente porém é útil a mim e a você. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Ô Filemão, eu estou te mandando Onésimo. Não só Onésimo, o meu coração está indo junto. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada porém quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada. Por que irmão caríssimo? Porque Filemão, ele foi comprado com o sangue de Cristo. Especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me considera companheiro, recebe-me como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lanço tudo em minha conta. 19, eu Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Queridos, sabe o que o apóstolo Paulo está escrevendo nas suas últimas cartas? Ele está dizendo, Filemão, reanima o meu coração, eu estou aqui preso, eu estou prestes a ser entregue por Jesus. Filemão, reanima o meu coração, recebendo Onésimo, não como escravo, mas como irmão caríssimo.
O que isso quer dizer, Paulo? O que Paulo está dizendo é: Filemão, eu estou terminando a minha carreira. Não, eu não quero saber se eu estou terminando reconhecido como apóstolo dos milagres, e o meu Instagram tem 10 milhões de seguidores, e que eu abri um monte de igreja, e que, meu Deus, eu sou convidado para todos os países. Ô Filemão, você quer reanimar meu coração? Dá testemunho se eu deixei para vocês a essência do que é a família de Deus. O apóstolo João, na sua última carta, diz: filhinhos, não amemos de boca e nem de palavra, mas de fato e de verdade. O que isso significa, João? João está dizendo: olha, não ama porque foi mandado amar, e não ama da boca para fora, ama de fato e de verdade. A gente não consegue ser diferente. Como é que pode aqueles homens se entregarem por Jesus cantando? É só quem ama de verdade consegue fazer isso. Dar o dízimo, oferta, isso até os gentios fazem. Dar a vida pelos seus irmãos é outro nível de compromisso. Jesus não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Quando foi a última vez que você fez um café na sua casa, uma janta na sua casa, e convidou um irmão e serviu ele? Quando foi a última vez que você olhou para alguém e disse: como é bom ser família com você? Ah, isso é tão distante para mim. Isso é verdade, isso é real, é a família de Cristo. É a única coisa que eu acredito. Porque eu tenho certeza que Jesus, Ele começou uma coisa, Ele vai terminar. É por isso que Ele ressuscita e tem que voltar para reunir os 11, e tem que reunir os discípulos. E lá em Lucas 24, Ele tem que pegar mais 2 que estão indo para Emaús. Jesus tem que terminar a sua missão do quê? De formar uma família. Se coloque de pé comigo nessa noite, por gentileza.